Bora Leão! Bora Leão! Tá na moda! O Leão do Voivoda! O sotaque você já conhece. Esse torcedor, talvez não. Me gusta mucho Fortaleza porque el cariño que recibí de la torcida es increíble. La verdad, me hicieron sentir mucho cariño, mucho amor. No tengo cómo devolver tanto carinho. O nome dele é Willy Quispe, dono de uma lojinha no estádio do Boca Juniors, o La Bombonera. E olha no que a lojinha dele foi transformada em Buenos Aires quando o Fortaleza foi jogar por lá no passado. Fortaleza, meu amor! Quem manda é o papai, o Leão. E olha no que o próprio Willy se transformou ao ver o Fortaleza em campo. Olha aí, galera, o índio lá da loja, lá da Bombonera, é o puxador da Turque, velho. Adivinha então como ele estava ontem, direto da Argentina. Vamos nascer, mano, bravo! Gol, 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 gol! Olha a bobeira, vai pintar o segundo! Quero te ver campeão, 2-0, vamos Leão, 2-0! Wellington Paulista por baixo das pernas, Iago Pikachu, David! 3-0, gol, 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 gol! Siempre para assistir un jogo, siempre preparamos nuestro altarcinho aqui, com algumas lembrancinhas que deixaram aqui, Leones de Manaus, Leones Love, aí a camisa, a bandeira que foi gravada por a maioria dos torcedores que estiveram em Buenos Aires. O Willy mora há muito tempo em Buenos Aires, mas é peruano e já contagiou a família inteira com essa paixão tricolor. Fortaleza, clube brilhando em transmissão. Amor que passa para os filhos e talvez até para os clientes. Essa pintura aí foi feita no comércio do Willy. Então não estranhe se aparecerem alguns gringos com um novo time por aí. Bem provável até que os vizinhos do Willy sejam alguns deles. Classificamos, eliminamos al Ceará. E o Globo Esporte foi atrás de um certo reconhecimento do Vojvoda para essa paixão estrangeira, justamente vindo do país natal do treinador. Muito obrigado a Willy Quispe. Sí, eu pretendo que eles sigam apoiando a Fortaleza desde o lugar do mundo donde eles estén. Un fuerte abrazo para todos los amigos tricolores. Saudaciones tricolores. Pra cima, Leão, quero te ver campeão. Muito boa tarde, esse é o clima que envolve a torcida tricolor neste momento e como as coisas mudaram em um mês para o futebol cearense, né? Positivamente para um clube, negativamente para outro. E hoje, o torcedor do Fortaleza é que faz festa merecidamente com um trabalho incrível sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. 3-0 no Ceará e uma classificação histórica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um placar que, por incrível que pareça, foi previsto por um torcedor tricolor essa semana aqui no GE. Quinta-feira já tá tudo certo, eu acho que 3-0 a gente define o jogo. 3-0 a gente define o jogo. Rapaz, não é que Tony Guerra foi na mosca ali, certeiro, acertou o placar. Vamos ver então como que esse placar de 3-0 sobre o maior rival se construiu ontem dentro da Arena Castelão. Resultado que há bastante tempo o torcedor tricolor não via em um clássico contra o maior rival. 3 gols de diferença. Eu acho que foi a nossa vontade, né? Acho que sobressaiu um pouco hoje. Não estou dizendo que a gente tem
tem mais vontade que eles, mas acho que hoje sobressaiu, junto com a nossa intensidade que a gente vem melhorando a cada dia, a cada jogo. Foram 5 clássicos em 3 competições diferentes só nesta temporada de 2021. E até aqui, o Fortaleza não sabe o que é derrota diante do Ceará. Esse resultado foi com superioridade, para confirmar a boa fase que vive o time tricolor. Agora, são 18 jogos de invencibilidade. Vendo o rival cabisbaixo, sentindo mais um baque. Infelizmente, as coisas não aconteceram. A gente vem de 1 ano e pouco aí trabalhando, conseguindo atingir as metas. E lógico que a meta é sempre chegar no melhor, né? A gente não conseguiu nessa situação. Talvez a história fosse diferente se a bola do Klaus, em vez de ser na trave, fosse na rede. Na trave! O quase gol foi aos 8 minutos de jogo. E não é exagero dizer que esse foi o momento de mais empolgação para o torcedor alvinegro que estava assistindo o jogo. Difícil imaginar o que viria depois. Falta para o Fortaleza. Daquela para colocar a bola na área. Lucas Crispim com essa missão. Fora o Richard, 16 jogadores dentro da área. Entre eles, repare, esse aqui, ó, camisa 15, Felipe, estava em um lugar, saiu tranquilamente para outro. Sabe a decisão, porque o cruzamento do Lucas Crispim passou por todo mundo e sobrou para Felipe, de perna esquerda, fazer o primeiro gol do Clássico Rei. De uma noite maravilhosa para os tricolores, horrível para os alvinegros. Já atrás do placar, o Charles, com um erro, ajudou a piorar a situação. O toque errado foi certinho para o David, 2-0. David colocando a bola no fundo da rede nos minutos finais do primeiro tempo, que bobeira! Seria um Ceará perdido em campo? Acho que não se encontrou em momento algum da partida. Muita desatenção, estamos jogando muito com a boca só, criar vergonha. O jogo ficou com aquele clima quente. O terceiro gol chegou perto de sair ainda no primeiro tempo. David acertou o travessão do Richard. Mas no segundo tempo não teve jeito. O terceiro veio e foi com ele de novo. David chegando ao 7º gol na temporada. Gol do Fortaleza! Esse nem comemorou, porque sentiu algum problema no pé. O Pikachu tentou ajudar, mas não deu muito certo. David, o principal nome do clássico, deixou o campo, com a missão cumprida, com gols. Deixando a relação Guto e Ceará no pior momento. Eu trabalho sempre tranquilo, buscando fazer o melhor. Deixando ainda mais fortalecido o trabalho do argentino Juan Pablo Voivoda. Completou 1 mês no comando da equipe, com resultados surpreendentes. É um momento importante de equipo. Jogadores cada vez melhoran su funcionamiento. No hay que fijarse con esto, sino continuar en esta búsqueda de mejorar continuamente. Um clássico rei para ser guardado com carinho pelos tricolores. 3-0, avançando para as oitavas de final da Copa do Brasil. Classificação histórica por ter sido contra o maior rival.
Em um mês, muita coisa mudou. Quem andava feliz, hoje... E quem andava buscando dias melhores, parece ter encontrado. André Almeida, tudo bem, amigo? Muito boa tarde. Tudo bem, né, Marcos? Boa tarde. O que falar, primeiramente, desse Fortaleza fulminante do Vojvoda? 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, título, classificação histórica e no 9º jogo, a 9ª escalação diferente. É isso aí. E mais do que os números, né? Mais do que as vitórias, impressiona a forma como o Fortaleza consegue se impor dentro de campo. Fortaleza dominou o Clássico Rei, foi muito superior ao Ceará. Em nenhum momento o Alvinegro chegou a, de fato, ameaçar. Teve essa bola na trave que poderia ter mudado a história do jogo, é verdade. Mas foi a única oportunidade que o Ceará conseguiu criar, principalmente no primeiro tempo. Depois o Fortaleza tomou conta do jogo, teve muita imposição, conseguiu ter mais posse de bola, controlou as ações e venceu com méritos, Marcos. Foi o time que entrou em campo sabendo muito bem o que queria, sabendo o que deveria ser feito e conseguiu executar contra um Ceará convalescido, né? Um Ceará que foi muito apático. Destacar principalmente o David, né? Não só pelos gols também. O David foi o grande nome do jogo pelos 2 gols marcados, mas destaco também outros 2 jogadores. Esse daí, o Felipe, que é o dono do meio de campo do Fortaleza há alguns anos. E esse outro da falta? E esse outro, o Ederson, porque os 2 tomaram conta do meio de campo. Absurda a partida que fizeram. Tanto Felipe como Ederson jogaram demais, os 2 volantes do Fortaleza. André, e a pergunta que a torcida do Ceará deve estar se fazendo: o que está acontecendo? O que aconteceu com esse time em um mês apenas? Essa é a grande dúvida, né? E muita gente coloca só na conta do Guto. Ele tem uma grande parcela de responsabilidade, é inegável. Ontem, principalmente, acho que ele foi muito mal nas decisões que tomou sobre o Clássico Rei. Mas há outros aspectos aí, Marcos. Acho que é muito simples colocar a culpa só na conta do Guto. Tem jogador que está jogando muito menos do que deveria. O Vina fez mais um jogo muito abaixo. Tem outros atletas que deveriam estar rendendo mais. O próprio Guto já fez esse elenco render mais e agora os jogadores não estão conseguindo dar a resposta. André, a gente vai voltar daqui a pouco com mais discussões sobre esse Clássico Rei, discussões importantes sobre o Ceará. A gente faz uma parada bem rápida. A gente aguarda você na volta. Gê de volta discutindo muito mais, claro, sobre o Clássico Rei, e eu começo mostrando para você um trecho da entrevista do técnico do Ceará, Guto Ferreira, falando sobre a necessidade de reerguer a cabeça depois desse momento difícil, e ele falou também de um suposto motivo para ter ido mal nos Clássicos Rei dessa temporada. Tem que ter forças de se levantar, avaliar aquilo que nós fizemos de errado, né? E perceber que, infelizmente, esse jogo não volta mais, não tem como recuperar. Não é o que a gente gostaria, a gente sai sentido, sai com uma dor muito forte, mas essa dor tem que transformar em força para a próxima partida a gente fazer muito melhor do que nós fizemos e buscar a vitória. Volto a falar, né? Os clássicos esse ano acho que nós não jogamos completo em nenhum deles. Sobre essa afirmação do Guto, que não jogou completo em nenhum clássico da temporada, é importante dizer que ele jogou, por exemplo, a final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza com o time completo, só não tinha o Mendonça na época e deixou o Vina no banco por opção mesmo dele. Algumas decisões ocorreram por opção ou por uma questão física, né? Ou agora na Copa do Brasil, por uma questão de não ter jogadores à disposição porque brigaram. Estão pagando pelo que fizeram. Exatamente. Mendoza, Gabriel Dias e Jael estavam cumprindo a suspensão. O Mendoza até estava lesionado, né? Por isso o Ceará conseguiu efeito suspensivo e ele não foi para o jogo. Mas mesmo assim, na primeira partida, são jogadores que ficaram de fora porque estão pagando pelo que fizeram. Então, em alguns momentos também, o Guto acabou optando por preservar alguns jogadores. O Vina entrou no segundo tempo, na final do Campeonato Cearense. Poderia ter sido titular, por exemplo, mesmo jogando abaixo. Mas faz parte do planejamento que o Ceará tinha estabelecido para a temporada e que o próprio Guto, claro, fez parte. Falando no Vina, André, aproveitar para mostrar uma imagem muito marcante do jogo de ontem contra o Fortaleza, quando ele foi substituído pelo Jorginho, saiu de campo muito chateado, com raiva, talvez por conta do próprio desempenho, não sei se por conta da substituição, isso só ele mesmo vai saber, mas fica nítido que o Vina está muito chateado com o que está acontecendo, com ele e talvez até com o time, né? E, sinceramente, o Vina, ele deveria estar muito chateado com a atuação dele, as atuações, melhor dizendo, porque já são vários jogos em sequência que ele não vem atuando bem e está deixando muito a desejar. Não dá para colocar tudo só na conta dele também,
mas é o principal jogador. É onde você deposita uma expectativa maior, o cara que você imagina que possa resolver e aparecer em momentos importantes. Interpretando as imagens, o que o Vina faz, dá a entender que é uma coisa externa também com que ele está chateado, né? Não só com ele. Pois é, mas aí entra aquela questão. Algo a mais que ninguém sabe, a imprensa não sabe, a torcida não sabe, que internamente tem acontecido, a gente não tem como afirmar. A gente fala com base naquilo que a gente vê. E, de fato, o Vina está devendo bastante. Repito, não dá para colocar só tudo na conta dele também do que acontece. E ele aponta para a comissão técnica, ninguém vai saber o que significa isso, né? Mas fica aí esse registro para a sua interpretação, torcedor do Ceará. Mas Vina está devendo também. Está devendo e faz tempo, né? Faz tempo. Um que não está devendo, na minha opinião, e que é um atleta regular de uma forma impressionante, como a gente pouco vê no país, esse aí, André, que se emocionou bastante depois da derrota, da eliminação. Esse que está agachado foi, inclusive, consolado pelo Robson do Fortaleza, é o Bruno Pacheco. É incrível como mantém uma regularidade, mesmo quando o time vai mal. O Bruno Pacheco, ele consegue se salvar. Aliás, do jogo de ontem, Marcos, eu destacaria 3 atletas do Ceará que conseguiram demonstrar pelo menos algo a mais, uma intensidade a mais que os outros não mostraram. O Bruno Pacheco, o Fernando Sobral e o Richard. Acho que foram atletas que até sentiram mais. A entrevista do Fernando Sobral, que a gente viu no bloco anterior, é muito forte no intervalo, dizendo que o time estava jogando mais com a boca, dizendo que precisava ser mais concentrado, que não entrou conectado no clássico de ontem. Então é uma entrevista também forte, impactante. E o Bruno Pacheco é um jogador que tem entrado aí de forma muito carinhosa, né? Tem sido visto de forma muito carinhosa pela torcida do Ceará, porque entrega muito dentro de campo, se entrega demais. É um jogador que realmente veste a camisa no sentido literal e também em todos os aspectos. Pelo lado do Fortaleza, já vimos atletas dizendo que o Vojvoda pede que os atletas não briguem com a arbitragem em campo, não vão atrás de confusão, se preocupem em jogar bola. É o que não vimos no Ceará, reconhecido inclusive pelo próprio Fernando Sobral ontem, na entrevista que deu no intervalo dessa partida. A gente vê, André, os atletas sendo muito abalados emocionalmente ao longo do jogo, né? Levam um gol, mudam o comportamento dentro de campo, começa a discutir, isso não ajuda em nada, né? E essa questão psicológica, a gente tem falado aqui há muito tempo, a gente tem visto que não é de hoje. O Ceará é um time que sente o baque, acusa o golpe. Foi assim ontem também quando saiu atrás do placar. E acabou que os outros gols ocorreram muito em decorrência disso também. Jogadores muito pilhados dentro de campo, muito nervosos. Há claramente um aspecto psicológico, mental, que precisa ser trabalhado. E aí entra na questão. O Guto tem conseguido gerenciar isso tudo? É ele o cara que vai conseguir dar conta? Acho que ele já conseguiu fazer um bom trabalho no Ceará em bons momentos, mas precisa dar essa resposta agora no momento de crise. Sem dúvida que esse é o momento mais difícil, né? Do Guto no comando do Ceará. O que vale para Guto Ferreira o confronto com a Chapecoense pela Série A no fim de semana? Vale demais. Não só um bom resultado, mas uma atuação. Mostrar que o Ceará é capaz de demonstrar esse poder de reação que a gente falou e que vai conseguir dar uma volta por cima. É necessário que o torcedor veja uma perspectiva de evolução, porque vendo o time que não está jogando bem, que não acumulou bons resultados recentes e que está nessa oscilação, nesse período difícil, você não imaginar que tem uma luz no final do túnel, aí alguma coisa vai precisar ser feita. Então o Guto precisa dar essa resposta, no sentido de mostrar que é possível, sim, retomar o bom futebol que o Ceará já teve sob o comando dele e que há uma perspectiva de evolução. E que esse é o momento que demanda, sem dúvida alguma, mais união de todo o grupo, né? Sentar todo mundo, resolver o que tem que resolver, colocar os pingos nos is para voltar a dar alegrias ao seu torcedor alvinegro. É isso, né, André, por hoje? É isso aí, mas no final de semana tem muita coisa, hein? E vamos continuar ligados. Obrigado pela sua participação. Tamo junto. No próximo bloco a gente fala mais de Série A, com Cartola, tem mais também Fortaleza aqui no Globo Esporte. A gente se vê depois do intervalo, que é bem rapidinho. Globo Esporte de volta, convocando a Marina Isidro para trazer as últimas informações do jogo de estreia da Eurocopa. Essa edição comemorativa da Eurocopa vai ser disputada em 11 países e a partida de abertura é aqui em Roma. Daqui a pouco as seleções de Turquia e Itália chegam ao Estádio Olímpico. Na teoria, a Itália é favorita, não perde um jogo há quase 3 anos. Teremos público aqui na Eurocopa, cada sede pode ajustar a capacidade de acordo com a situação da pandemia em cada país. O Estádio Olímpico aqui em Roma vai ter 25% da capacidade e para entrar os torcedores precisam mostrar um teste negativo de coronavírus ou, se forem residentes italianos, pode ser um certificado de vacinação. A Itália está saindo de um lockdown com o número de casos e mortes por Covid
Covid em baixa nos últimos meses, a campanha de vacinação está acelerando e, por isso, o governo da Itália autorizou a entrada de público aqui. E olha, a seleção italiana sabe da responsabilidade de jogar em casa? Vamos ver na reportagem. Quando Roberto Mantini fala, todo mundo presta atenção. O treinador é o responsável pela reconstrução da seleção italiana. Assumiu em 2018, depois que a Itália não conseguiu se classificar para uma Copa do Mundo pela primeira vez em 60 anos. O zagueiro Chiellini falou que a eliminação para a Suécia vai ficar na memória. Não vamos nos esquecer dela, mas nos últimos anos conseguimos transformar decepção em vontade de vencer. A vontade virou realidade. A Itália ganhou as 10 partidas classificatórias para a Eurocopa. Já são 27 jogos de invencibilidade. E hoje também é a seleção mais brasileira do torneio, com Jorginho, Emerson Palmieri e Rafael Toloi. A caminhada para tentar o título da competição começa contra a Turquia de Burak Yilmaz, que aos 35 anos vive a melhor fase da carreira e acaba de ser campeão francês com o Lille. À beira do campo, a presença de Şenol Güneş traz confiança. Foi sob o comando dele que a seleção turca conseguiu um feito memorável, o 3º lugar na Copa do Mundo de 2002. A Itália é um país com uma enorme cultura de futebol. Técnica, tática e fisicamente vai ser um jogo difícil para nós. No papel, eles parecem melhores, mas nunca se sabe o que vai acontecer em campo, disse o treinador da Turquia. A Itália vai jogar a primeira fase em casa em meio a uma pandemia que afetou gravemente o país. Por isso, para o técnico Roberto Mantini, a Eurocopa é muito mais que um torneio de futebol. Acho que depois de tudo o que aconteceu, a situação aqui está melhor e é hora de dar alegria. Esse vai ser o nosso objetivo este mês. Queremos entreter as pessoas, nem que seja por 90 minutos, disse Mantini. Anche se per 90 minuti. Com a pandemia sob controle no país, o Estádio Olímpico, palco da estreia, vai ter público, 1/4 da capacidade por causa das medidas restritivas. Serão 16 mil torcedores, o maior número em uma partida de futebol na Itália desde o início do ano passado. Mas essa mensagem de união, Mantini espera que chegue ao país inteiro. E esse fim de semana também vai ser de muita Série A. O Fortaleza enfrenta o Sport em busca da 3ª vitória seguida na competição. O Ceará enfrenta a Chapecoense. Os 2 jogos às 8h30 de domingo. E no Cartola, hein? Como é que a gente faz para escalar dessa vez? Mais uma rodada. Tem que escalar o time, né? Só que tem pouca cartoleta. 86. Ah, e ainda tem que dar um jeito de encaixar um jogador do Ceará e um do Fortaleza. Se bem que isso é maravilhoso para essa rodada. E sabe por quê? O Ceará encara a Chapecoense, que é a lanterninha da competição. É fora de casa, mas é uma ótima apostar no ataque do vovô. O Fortaleza pega o Sport em casa. E vamos lá, né? Invicto a 18 partidas, com o Vojvoda são 9 sem perder e jogando muita bola. E ainda em casa, amigo. Apostar no Fortaleza é uma excelente dica para essa rodada. Mas já que a gente está falando de dica, ninguém melhor do que o campeão para dar essas dicas pra gente. Fala, rapaz. E para a rodada 3, não podemos deixar de fora Marinho dos Santos. O cara é o fera da equipe santista e aquele jogador meio fora da curva é Jean Mota, também da equipe santista. Quem sabe aí uma dobradinha Jean Mota e Marinho nos gols da equipe do Santos contra a equipe do Juventude dentro de casa, né, galera? Então é isso, dicas dadas, reúnam aí as cartoletas de vocês. Não sei se são muitas, se são poucas, montem os times e boa rodada pra gente. Até porque essa tem que dar certo. Seguimos de olho na torcida, tentando escalar sempre um bom time, mas é muita sorte, né? Ninguém sabe nunca o que vai acontecer. Mas não deixe de participar da nossa Liga Aberta do Globo Esporte. Globo Esporte se é facinho de achar. Muita gente apostando no Fortaleza, mais uma vez, por causa do trabalho desse cidadão. Tema de mais uma charge da semana, feita pelo talentosíssimo Lincoln Souza.
Você tá precisando de gol, amigo? Juan Pablo Vojvoda tá distribuindo para geral. Meteu 5 no Inter, 3 no Ceará. Quem vai ser a próxima vítima desse gringo aí tricolor? O Sport será? Aguardemos para ver. Nossa charge está nas nossas redes sociais, @GloboEsporte. É para você curtir, comentar, compartilhar. Se divirta junto com a gente, faz parte do futebol. As decepções também fazem parte. Daqui a pouco volta a dar alegrias o seu time com certeza. Uma boa tarde, obrigado e tchau.